Oi, gente! Hoje eu vou começar mais um vlog de leitura. E nesse mês de setembro, eu resolvi ler muitos livros de fantasia que eu tenho aqui na minha lista para ler. Então eu vou fazer uns 2 vlogs, né, lendo fantasia nesse mês de setembro. E daí as minhas próximas leituras, eu queria achar um tema, sabe, para essas fantasias que eu vou ler. Eu não tava encontrando que tema que seria. Eu fiquei pensando, e daí sabe o que eu reparei que esses livros têm em comum, que eu vou ler aí nos próximos dias? Eles têm capas que não tinham me chamado a atenção à primeira vista, por exemplo, e que eu realmente estou lendo eles por outros motivos. Porque se dependesse da capa deles, eu não teria lido esses livros, da capa e do título também. Vocês vão entender aí conforme eu vou mostrando o livro para vocês. Então essa vai ser a temática desse vlog, lendo livros que eu julguei pela capa, pra gente ver o que vai dar, né? Se realmente o meu julgamento estava certo ou se realmente, né, não devemos julgar o livro pela capa. E o primeiro livro, gente, é Castelo em Seus Ossos, da Laura Sebastian. Ela é a mesma autora daquele livro Princesa das Cinzas, que eu não li, essa outra trilogia da autora. E daí eu tenho que ler esse livro aqui porque o pessoal escolheu como leitura do Clube do Catarse, que pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura que vocês podem ler um livro junto comigo e o nosso grupinho lá todo mês. Depois a gente faz uma discussão sobre o livro. Tem vários benefícios no meu projeto do Catarse que vocês podem conferir no link. E eu pedi pro pessoal indicar alguns lançamentos aí que estavam em alta e surgiu o nome desse livro. E daí eu lembro que eu tinha visto ele na livraria. Ele tava lá em destaque, assim, como um super lançamento. Eu achei estranho, né, por conta dessa capa, assim. Eu nem tinha imaginado que era de fantasia, pra vocês terem noção. Quando eu vi essa capa, gente, a primeira coisa que eu pensei, um romance de época. Vocês não acham? Eu achei que era um romance de época, eu não imaginava que era uma fantasia. E ele é uma série ainda de fantasia, é pra ser 3 livros. E daí também eu comecei a ver que outras pessoas tinham lido, tinham gostado do livro. Eu acho que a Kabuki já leu o livro. Alguém tinha lido, assim, tinha gostado bastante, então me chamou a atenção, assim, então é uma fantasia que parece ser bem legal. Tá, daí coloquei ele pra gente ler na leitura coletiva de setembro. Então foi esse o motivo que me levou a ler o livro, inclusive até a editora Arqueiro me mandou ele. Mas, gente, à primeira vista, julguei muito a capa dele. Primeiro porque eu pensei que era um romance de época, eu nem tinha dado bola pra ele quando eu vi na livraria. E também o título, né? Castelos em Seus Ossos. O que significa isso? Enfim, gente, comecei a leitura. Eu estou bem no começo dele. Eu li por volta de 100 páginas do livro, então dá pra contar um pouquinho pra vocês sobre a história dele. Nós temos trigêmeas, e essas trigêmeas, elas nasceram de um pedido de uma estrela. A mãe delas é a Imperatriz. Ela pediu pra estrela ali ter essas filhas e elas nasceram desse pedido, como se fosse um pedido da estrela cadente, por exemplo. E esse negócio de fazer pedido pra estrela é um poder mágico que existe nesse lugar. Nem todo mundo consegue isso, e essa Imperatriz conseguiu esse pedido. Eles chamam, né, de poeira estelar. Eles pegam essa poeira estelar e usam, né, pra esse tipo de magia. É meio confuso, eu ainda preciso entender melhor como que isso funciona, mas o que a gente sabe no começo é que essas 3 meninas vieram, né, desse pedido da estrela, e a Imperatriz tá mandando elas para reinos diferentes, para elas se casarem com príncipes, como uma forma, né, de acordo comercial ali entre os reinos. Só que o objetivo dela é que as suas filhas tomem esses reinos para ela. Ou seja, as meninas são grandes espiãs que vão lá se casar com os príncipes apenas para tomarem o reino deles. Aqui diz, né, nascidas para reinar, criadas para enganar. Então, gente, essa premissa me lembrou muito A Ponte Entre Reinos, que também tem essa questão que treina as filhas para ter uma espiã que vai se casar com o príncipe e retomar lá o reino. É igualzinho, assim. E também me lembrou muito Três Coroas Negras, que é uma série que eu gosto bastante. Só que naquela série lá, cada uma das irmãs tinha um poder mágico diferente. E aqui eu não sei se essas personagens têm poderes mágicos que envolvem esse negócio aí da poeira lunar, né? Porque elas vieram, né, desse pedido da estrela. Eu espero que sim, que tenha alguma coisa envolvendo magia
magia com elas, mas eu acho que não deve ser um negócio de cada uma ter um poder diferente, igual, senão vai ser muito igual, né, os Três Coroas Negras. Enfim, gente, é isso que eu posso falar aqui do começo do livro. Cada capítulo é narrado pelo ponto de vista de uma das irmãs. Quando me falaram dessa premissa que eram 3 irmãs gêmeas e que provavelmente cada livro é focado em uma das irmãs, onde cada livro tem a capa de uma delas, eu pensei que realmente ia ter mais o ponto de vista de uma das irmãs só nesse livro, que seria essa da capa. Aliás, eu não sei direito quem que é essa da capa. Eu acho que é a Soforonia. Eu esqueci de falar o nome das personagens. É a Beatriz, a Daphne e a Soforonia, que eu vou chamar ela de Sophie, gente, porque é muito difícil esse nome. Eu acho que é essa aqui da capa do livro, que inclusive ela é a menos favorita da mãe. Ah, outra coisa também interessante desse começo do livro, que eu acho que é o que eu mais achei legal do começo da história, é que os planos não vão acontecer da forma que a Imperatriz quer. Esse negócio aí delas serem espiãs e tomarem o reino não vai acontecer tão fácil assim, porque elas já chegaram nos lugares e deu tudo errado. Teve uma, por exemplo, ela ia se casar com o príncipe e o príncipe, ela chegou lá, o príncipe morreu. E ela vai se casar com o outro herdeiro, que é um bastardo do rei. Então, tipo, as coisas já estão dando tudo errado. Então, eu só quero ver aonde essas coisas vão parar. Então, tá interessante que não tá sendo previsível, né, esse começo. Aconteceu, assim, coisas diferentes do que era previsto pra acontecer. Mas, então, eu vou continuar o andamento dessa leitura e depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei do livro. Terminei O Castelo em Seus Ossos e eu fiquei a semana toda lendo esse livro, gente, não aguentava mais. Ele é um livro muito lento. Eu até tinha me interessado bastante no começo. Tinha uma premissa, né, de espionagem bem interessante, prometia trazer protagonistas interessantes. No começo eu tava mais interessada no ponto de vista da Daphne, mas depois a parte, assim, que tava mais me interessando era sobre a Beatriz. A Beatriz, ela é a protagonista que tá mais envolvida ali com a poeira estelar, que são os poderes lá que vêm das estrelas, então a trama envolvendo ela foi a mais intrigante, que me deixou bastante interessada, assim, ao longo da leitura. E a parte da Sophie, eu vou chamar ela de Sophie porque o nome dela é muito difícil, eram as partes mais chatas. Ai, quando chegava na parte dessa personagem, era bastante intriga política, só que eu sentia que era sempre a mesma coisa. Todo capítulo era igual e parecia muito que estava sempre acontecendo a mesma coisa. Inclusive, essa é a minha maior reclamação do livro, que é muito confuso. Tem muita coisa que não dá pra entender. Primeiro, essa divisão dos pontos de vista das 3 personagens. Você não consegue diferenciar elas muito bem. Elas não têm uma personalidade tão destacável assim pra você separá-las pela personalidade das personagens. O que me fazia lembrar de quem que era o capítulo. Era o título, né? Que eles colocavam aqui no título. Quem que era a personagem. Era algumas intriguinhas que estavam acontecendo com esses personagens, mas principalmente, gente, vocês não acreditar que é o maior absurdo. E as meninas que participaram da discussão do clube de leitura também concordaram com isso, que você diferencia as protagonistas pelo príncipe, pelo macho, gente. Porque eles sim, os meninos, você conseguia diferenciar um do outro. Um dos príncipes era um bastardo, né? Que estava assumindo ali o lugar do irmão que morreu. O outro príncipe, ele era um príncipe gay, então ele não podia, né, entrar nesse propósito aí do casamento, se apaixonar por ela. E o terceiro príncipe era aquele que dava mais certo, né, o casalzinho, que a Sophie se apaixonou e tal. E então, gente, você diferenciava muito mais os príncipes nos capítulos do que as próprias protagonistas, então acho que esse foi um ponto bem negativo. Eu acho que a autora não soube trabalhar muito bem essa diferença de pontos de vista, é a minha maior reclamação. Então, por muito tempo, assim, quando você tá lendo o capítulo, você fica muito confuso com a história, você se perde bastante, ainda mais que o livro é lento e longo, então eu me perdi muitas vezes na leitura. O nome dos lugares também eu tinha que voltar.
anotar aqui nesse mapinha aqui das famílias também, pra lembrar pelo nome da onde que eles estavam, quem que era a rainha, quem que era o rei. E ainda tinha uma rainha de um lugar que era irmã do rei do outro lugar. Tinha toda uma trama envolvendo ali as famílias entre os reinos. Era muito confuso, muito confuso. E eu acho, na minha opinião, que a autora não soube diferenciar muito bem esses personagens, esses elencos de cada capítulo. Então essa foi uma das coisas que me fez, assim, ó, desanimar ao longo da leitura. Outra coisa também que foi mal explicada e que eu queria saber mais é sobre essa magia das estrelas, da poeira estelar, sobre as pessoas que têm esses poderes e tal. Gente, eu terminei o livro assim, ó, sem saber direito sobre isso. Realmente, assim, ó, não teve desenvolvimento a respeito da magia. Ele ficou um livro muito mais político, mas ela colocou muitos elementos de magia também, principalmente envolvendo a Beatriz. E não teve grandes explicações a respeito disso. Eu não entendi direito como essas coisas aconteciam. É outra coisa que deixou a desejar nessa leitura também. E reviravoltas acontecem só no último capítulo, que vai ficar aí pro próximo livro. Tem uma reviravolta interessante que eu acho que as pessoas mais vão gostar desse livro por conta dessa reviravolta que tem no final da história. Mas como vocês me conhecem, isso daí não funciona comigo. Eu gosto muito mais da jornada do livro do que o final. Então, por conta disso, eu resolvi não ler a continuação desse livro. Eu acabei não gostando dele, infelizmente. Eu não li a outra série da autora, mas se você leu a outra série da autora e você gostou, deem uma chance então para esse livro. Quem sabe vocês curtem, se vocês não se importam que só o final seja assim surpreendente, vocês podem gostar também. Mas se vocês gostam de romance, não vão com muita sede ao pote, porque ele entrega assim, ó, migalhas de romance. Somente um casal ali entrega uma migalhinha assim de romance nesse livro. Então, ele é mais uma fantasia política mesmo. Só que, como eu falei pra vocês, eu senti que a parte política era muito repetitiva, enrolada, parecia que era sempre a mesma coisa. E é isso, gente, não funcionou comigo. Realmente, se for ver, eu julguei certo a capa do livro, porque eu olhava essa capa, olhava o título, e eu não tinha um bom pressentimento, né? Então eu acabei acertando nessa primeira leitura no meu julgamento. Não queria que isso tivesse acontecido, né, gente? Porque eu vi algumas pessoas comentando sobre o livro e eu criei daí outras expectativas, né? Além dessa primeira impressão da capa. Tinha visto que as pessoas tinham gostado, eu fiquei, quem sabe eu goste. Daí fui ver a sinopse do livro, parecia interessante. Até o comecinho da história ali, como eu achei parecido com a Ponte Entre Reinos e Três Coroas Negras, até poderia, né, acontecer de eu gostar, mas infelizmente esse livro não funcionou comigo. Daí depois disso eu quis pegar uma fantasia super rapidinha pra ler, né, porque eu fiquei a semana toda lendo esse livro. Então eu peguei O Alto da Maga Josefa, que é de uma autora nacional, e essa capa, gente, não me chamava atenção. Se fosse pra ler o livro pela capa, eu não leria. Por quê? Porque ele tem muitos elementos ali nessa capa que dá a impressão de ser um livro muito infanto-juvenil. E não sei, não tinha elementos que me chamavam a atenção nessa capa. Então eu julguei bastante essa capa, por isso que eu coloquei aqui nessa lista desse vlog. Porque quem me recomendou, na verdade, esse livro foi uma apoiadora do Catarse, a Gabriela. Ela falou num dia, numa reunião que a gente tem todo mês, que ela tinha amado esse livro e favoritado. Ela até leu num outro clube de leitura que ela participa, que é o do Clube da Ação. E ela disse que todo mundo amou e ela vendeu muito, assim, ó, o livro pra gente ler. E o e-book tava bem baratinho, ele tava R$1,99. Inclusive, ela também sorteou vários desses e-books pro pessoal da live, porque ela disse que amou e queria que todo mundo lesse. Então, fomos convencidos a ler esse livro. Eu até fiz uma leitura coletiva lá na Twitch pra quem tinha ganhado o e-book no sorteio, pra gente ler tudo junto. E, gente, essa é uma história divertida. É uma história, por muitas vezes, engraçada. Ele vai contar a história do Toninho, que ele é um caçador de monstros, e ele vai se juntar com uma maga, com uma feiticeira, que é a Josefa. E eles vão ter muitas aventuras, porque eles vão atrás de encontrar alguns monstros que fazem parte de vários folclores, principalmente folclore brasileiro também, porque o livro se passa no Brasil, se passa no sertão brasileiro. Então temos uma ambientação diferente aí nesse gênero de fantasia. Isso faz com que o livro seja muito rico na ambientação, e ele traz personagens muito característicos
também dessas regiões, tem várias gírias, tem muitas coisas conhecidas do Nordeste também, então pra quem tá procurando assim uma fantasia cultural aqui do Brasil, eu recomendo muito esse livro e ele é muito engraçado. O nome, como vocês podem ver, lembra um pouco o Alto da Compadecida e ele tem alguns elementos também que lembra, né, essa história, principalmente no final desse livro, eu senti que tem uma semelhança, mas eu senti que o livro era muito assim, uma mistura, por exemplo, de Sobrenatural, sabe aquela série Sobrenatural, e O Último Desejo da série The Witcher, porque cada capítulo era uma história diferente, digamos assim, uma aventura para eles caçarem um monstro diferente em cada capítulo. Então parecia muito um episódio de série de TV e por exemplo, a série The Witcher, né, o primeiro livro, tem muito disso também, que cada parte ali do livro, eu não lembro se era cada capítulo, tinha uma missão diferente do Geralt atrás de um monstro. Então esse livro é muito isso, então são elementos que eu gostei de assistir, de ler, e eu acabei gostando nesse livro também, ele acaba sendo bem divertido. É claro que tem algumas histórias, alguns monstros que me prenderam mais, e outros assim que não me conquistaram tanto, pareceu muito assim um livro de contos, por exemplo. E quando eu leio livro de contos, é muito difícil assim eu gostar de todos os contos, todas as histórias, então eu senti que aconteceu com esse livro também, que tinha alguns capítulos que eu gostei menos do que outros. Pra dizer pra vocês, a minha história favorita, então, do Toninho e da Josefa foi a história da vampira forrozeira, porque eles foram caçar uma vampira no forró. Gente, foi perfeito, eu achei muito engraçado, eu acho que foi a minha história favorita. E o final também foi o que eu mais gostei. O final do livro é muito fofinho, é muito encantador e traz um desfecho muito legal, assim, pra história, porque o que vai se amarrando de uma missão para outra é esses laços que vão sendo construídos entre o Toninho e a Josefa, porque o Toninho é um caçador, né, de monstros, e a Josefa, por ser uma feiticeira, filha de um demônio, ela seria um monstro de certa forma, e eles acabam se unindo e criando uma amizade. Então é muito legal como isso vai sendo desenvolvido ao longo das missões, das aventuras que eles entram. Então esse é o grande diferencial do livro, que traz um final assim bem satisfatório, bem legal. Então realmente foi um livro que eu julguei pela capa e eu acabei gostando. É claro que não foi um livro assim favoritado, igual aconteceu com a Gabriela, que ela tava surtando e disse que favoritou o melhor livro do ano. Não aconteceu isso comigo, mas eu acho que é mais por conta do meu estilo de leitura, que eu não curto muito essas histórias de missões, como se fossem contos, né, umas histórias diferentes em cada capítulo. É mais porque são livros que eu não costumo favoritar, livros nesse estilo de narrativa, mas acabou sendo uma história bem agradável e que foi muito bom ter me divertido depois de ter lido Castelo em Seus Ossos. Eu precisava dessa leitura mais rápida, porque eu li em 2 dias, ele é super rapidinho de ler e eu recomendo pra vocês. Vocês não vão acreditar na reviravolta que temos nesse vlog, porque esse livro aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz um vídeo com possíveis abandonados do ano, com os lançamentos que teriam esse ano, e não sei por que eu coloquei esse livro nesse vídeo. Eu julguei muito ele pela capa, né, porque parece muito genérico, o título também, Feiticeira dos Ossos, não sei o que. Eu julguei muito esse livro, assim, que ia ser um livro meio sem graça, eu acho. E tá sendo a farofa que eu precisava, gente, tá muito bom esse livro, eu estou simplesmente amando, e ele tem chances de ser um livro 5 estrelas. Que reviravolta, hein? E a fantasia dele, as explicações que tem sobre as feiticeiras de ossos é muito legal. Eu tô anotando tudo, tô adorando muito. Aqui nós temos a história da Ilesse e a sua amiga Sabina. As duas são feiticeiras de ossos e elas precisam completar um rito de passagem para se tornarem barqueiras. As barqueiras, que são a real função ali das feiticeiras de ossos, elas têm o poder de cuidar das travessias dos mortos. Então, quando uma pessoa morre, é como se elas fossem uma guardiã dessa porta, né, que os mortos podem ultrapassar e
viver como fantasmas aqui no nosso mundo real. Eles acabam sendo espíritos muito perigosos quando isso acontece. Então esse é o dever da feiticeira de ossos. Então para ela se tornar uma barqueira, ela precisa passar por esse rito de passagem aí, onde ela precisa matar a sua alma gêmea, o seu verdadeiro amor. E a Ailesse, ela é a herdeira da feiticeira mãe ali. É como se a mãe dela fosse a rainha, ela é a princesa e ela é a herdeira. Então antes dela matar o seu verdadeiro amor, ela também precisa gerar um filho dele para continuar a linhagem da família dela. Mas ela fala pra mãe que ela vai fazer isso, né? Só que ela não quer isso. Ela pretende no ritual dela já matar de imediato o amor da vida dela e depois meio que gerar uma democracia, ela eleger alguém, né, para suceder ela e não ter mais essa linhagem de herdeiros. E daí quando ela vai conhecer quem é o amor da vida dela, quando começa esse ritual, ela acaba conhecendo o Bastien. E o Bastien, ele é um cara que sabe tudo sobre a feiticeira de ossos e ele quer vingar a morte do seu pai. Seu pai foi morto por uma das feiticeiras, no caso ele era a alma gêmea de uma delas, que acabou sendo morto. E ele tá em busca de vingança disso, ele e seus amigos que também tiveram seus pais mortos por conta disso. Então ele planeja ele mesmo se mostrar pra ela como o seu verdadeiro amor pra tentar matar essa feiticeira de ossos. E daí é esse o plano inicial, é isso que acontece aqui no começo da história. E, gente, perfeito. Nós temos aqui um relacionamento onde eles realmente são inimigos. A Ailesse tá indo lá pra matar ele e ele quer ir matar ela também como vingança. Outra coisa interessante das feiticeiras é que elas possuem poderes mágicos que elas adquirem de animais. Elas têm meio que uma crença também em alguns deuses e elas falam que esses deuses trazem os animais para elas, para eles serem sacrifícios, e em troca desse sacrifício, elas adquirem algumas habilidades desses animais. Por exemplo, no começo da história nós temos um tubarão. O tubarão é ágil, ele tem uma visão diferente também. Então a feiticeira que mata esse tubarão acaba adquirindo habilidades grandiosas desse animal e elas pegam isso através dos ossos dos animais. Por isso que são feiticeiras de ossos. É parecido também com os amplificadores da trilogia Grisha, onde os Grishas também pegam os ossos de alguns animais ali importantes para usarem como amplificadores de seu poder. E aqui no caso elas pegam poderes, adquirem as suas graças, né? Elas falam aqui através dos ossos de animais. Toda essa mitologia das feiticeiras e também desse destino que elas seguem, todos esses rituais e tal, é muito interessante. Eu me prendi muito na história com isso. Eu adorei muito as explicações que tem, tô muito curiosa também para muitas coisas que podem vir. E, gente, eu tô bem no comecinho do livro, eu li cerca de 80 páginas, já marquei muita coisa, já tô surtando, assim, ó, com as explicações, e eu quero mais. Então, eu acho que esse livro vai ser muito bom, vai ser aquela fantasia farofa, assim, muito boa. Eu não sei como vai ser o desenrolar do romance também, mas eu acho muito legal essa ideia deles serem inimigos, deles quererem matar um ao outro. Então, as minhas expectativas estão muito boas para esse livro. Gente, eu tô chocada aqui com a ring light atrás dá uma iluminação totalmente diferente também. Olha! Não, eu aprendendo sobre iluminação agora aqui nesse take. Eu tô fazendo live agora e eu queria passar aqui rapidinho para contar para vocês um pouquinho mais da leitura antes de eu terminar o livro, porque eu dei algumas surtadas. Primeiro que no começo eu tava achando o Bastien, que é o protagonista, né, o menino do livro, muito burro. Sabe aquele personagem que se acha fodão, que ele vai derrotar a feiticeira, não sei o quê, porque ele é muito
muito forte e ele vai conseguir tudo que ele tá planejando. Ai, isso dá a impressão do personagem ser muito burro e fazer as coisas sem pensar. Ele acha que sabe de tudo, sabe? Aquele personagem sabidão, que sabe de tudo e é mais forte que todo mundo. Isso, sério, me deu um pouquinho de ranço do personagem no começo. Tava parecendo que ele tava muito burro e não tava sabendo das coisas direito e as coisas iam dar tudo errado por causa dele. Tive um pouquinho de ranço do personagem no começo. E também teve uma cena muito extensa, que foram muitos capítulos daquela cena e não acabava nunca. Aquela luta, um confronto que teve e eu, meu Deus, gente, não acaba nunca isso aqui. Mas passei um pouquinho de raiva, mas estou amando. Gente, estou simplesmente gostando muito. Estou imersa na leitura. Estou gostando muito das explicações que tem aqui. Eu estou marcando bastante coisa no livro. Tem um mistério agora também em volta da mãe da Ailece, que eu estou bem curiosa para ver no que ela está envolvida. E também, agora nessa parte que eu tô, gente, que faltam mais 160 páginas para eu terminar o livro, o Bastian não tá tão daquele jeito como eu tava sentindo no começo da leitura. Agora ele tá se aproximando mais da feiticeira, então eles estão criando ali uma aliança, um vínculo. Ele entendeu agora que ele não sabe de tudo, que tem muita coisa que ele precisa aprender sobre as feiticeiras. Sabe aquele meme lá do "você não sabe de nada, Jon Snow"? É a mesma coisa aqui, ó, pro Bastian. Você não sabe de nada, Bastian. Fica caladinho, escuta quem sabe mais as coisas. Então ele tá escutando um pouco melhor sobre como funciona, né, esse mundo aí das feiticeiras e tal, o que elas fazem. Então ele vai criar aí um vínculo com a nossa protagonista, inclusive essa parte do vínculo deles, eu tô bem curiosa pra saber aonde isso vai dar. E é isso que eu queria comentar com vocês rapidinho antes de terminar esse livro. Mas agora eu lembrei também que eu tô lendo um outro livro ao mesmo tempo que esse, que é um livro que eu tô lendo no Esquilo, que é As Regras do Amor e da Magia. Vou deixar a foto aqui do lado. Esse é um livro que uma apoiadora do Catarse escolheu para eu ler esse mês e ela tá lendo o livro junto comigo, que é a Mayara. Inclusive ela assistiu o filme, né, que é inspirado na história dessa série de livros. Eu não vi o filme da Magia Sedução, acho que é o nome do filme. Eu não vi. E esse livro se passa antes da história do filme, se eu não me engano. Então ela já sabe algumas coisinhas que ela tá se segurando para não me contar, a Mayara. Mas ele vai contar a história de uma família amaldiçoada. Essa família é como se fosse uma família de bruxos, porque eles são envoltos de uma maldição. Qualquer pessoa com quem elas se apaixonam acaba morrendo. Então elas não podem se apaixonar pelas pessoas, que os meninos morrem de forma assim muito trágica. Então a gente vai acompanhando essa família, mas tem um menino também nessa família, o Vincent, a Franny e a Jet. São esses 3 irmãos que a gente acompanha na história. Eles são adolescentes, então é como se fosse um livro jovem adulto. Por eles serem assim, essa família, né, envolvida com bruxaria e tal, maldição, eles têm alguns poderes também, que é bem interessante acompanhar isso. O Vincent, ele é um menino, mas ele tem muito poder, ele parece ser um dos mais poderosos ali. E essa maldição aí de se apaixonar envolve mais as mulheres, né, dessa família. Então é bem interessante. Eu estou chegando na metade do livro. Então no próximo take, talvez eu termine esses 2 livros ao mesmo tempo. Aí eu conto pra vocês o que eu achei dessas 2 leituras. E As Regras de Amor da Magia também é um livro que eu não leria pela capa, gente, porque essa capa ela não fala nada, só tem uma menina ali do cabelo ruivo, né, que seria a Franny. Então, tipo, a capa não diz nada. As Regras do Amor e da Magia, eu não imaginaria também que fosse um livro com bruxas, esse negócio da maldição. Então, é um livro que não me chama atenção pela capa. Realmente eu estou lendo porque eu tinha esse book gratuitamente no aplicativo do Esquilo. E eu peguei esse book, na verdade, depois que eu soube que era uma história com bruxas, com maldição. E daí a Mayara, né, meio que me fez ler o livro agora, pra eu ler junto com ela. Mas é um livro que eu julguei muito pela capa e eu acho que vai ser uma história bem legal, eu tô gostando. Consegui finalizar as 2 leituras que eu tava fazendo. Primeiro, eu finalizei O Luar da Feiticeira dos Ossos e, gente, olha que o tanto de coisa que eu marquei. Foram surtos e várias explicaçõezinhas do universo que eu simplesmente amei muito o livro. Ele é uma fantasia que traz muitas coisas que eu gosto de ler em livros de fantasia. Então, por isso que eu curti bastante o livro. E quem diria, né? Eu não tava dando
dando nada pra esse livro, julguei muito ele pela capa, até achei que poderia ser um livro que eu poderia abandonar, que eu ia achar muito clichê. Ele é um pouquinho clichê, mas é aquele clichê bom, sabe? Aquela farofinha que você gosta de ler e aproveitar. Foi uma grande reviravolta, porque eu dei 5 estrelas pra esse livro, favoritei ele, uma das melhores fantasias aí do ano, vai com certeza entrar na lista. E eu tô muito ansiosa pelo próximo livro, porque é uma duologia. E o que eu mais gostei, assim, ó, chegando pro final do livro, foi a parte da Sabine, que é a melhor amiga da Alice, e ela é uma personagem muito importante pra história. E toda a trajetória dela aqui nesse primeiro livro, depois que a Alice tá lá nas mãos do Bastian e tal, é muito intrigante, é as partes mais empolgantes, os capítulos mais empolgantes pra mim foram os capítulos da Sabine. Aqui pro final teve muitas revelações também e era sempre nos capítulos dela, então foram os capítulos que mais me prenderam. O gancho que ficou pro próximo livro também eu achei interessante, digamos que temos um novo problema, sabe, pra ser resolvido no próximo livro, então eu achei isso bem legal. Só que eu senti, por exemplo, que ele poderia muito bem ser um volume único também, porque a história é meio fechada nesse primeiro volume. O que ficou pro próximo livro envolve muito mais uma coisa que aconteceu aqui no final, uma coisa nova do final que vai pro próximo livro. Só que eu acho que a autora quis trazer 2 livros, porque esse primeiro aqui, ele é muito mais focado nesses personagens, no casal, na Sabine e nos amigos do Bastian, e também contar muito como que funciona, né, as feiticeiras, esse grupo de feiticeiras, quais são os objetivos dela, como que é esse negócio do submundo, do reino dos mortos. Ele é muito focado nisso. Só que existe um reino, né, nesse livro de fantasia. Então o próximo volume vai ser focado nessa questão mais política do reino do lugar. Então eu não sei se talvez eu vá gostar tanto do segundo livro, se ele for focar muito nisso, porque eu gosto muito mais dessa parte mágica da história. E também todos esses elementos que a autora trouxe a respeito dos mortos, do mundo dos mortos, do submundo, desses deuses que tem aqui, que é Tyros e a Ilara, é muito interessante, que é tipo o céu e o inferno, sobre a travessia dos espíritos, o que acontece quando as pessoas morrem, e sobre essa função que as feiticeiras têm, né, como barqueiras, né, nesse mundo dos espíritos. Eu achei sensacional, foi a parte que eu mais gostei desse livro, me encantei demais, então acho que por isso que eu gostei tanto dele. Eu acho que os pontos negativos que eu encontrei nesse livro, porque tem sim pontos negativos, apesar de eu ter dado 5 estrelas, é que teve uma situaçãozinha ali no final, uma resolução do final do livro, que eu não sei se eu gostei muito, eu achei muito simples, muito assim, preguiçoso. Eu acho que a autora ficou com um pouco de preguiça de elaborar melhor esse final para um certo personagem aqui na história. Poderia ter elaborado um pouquinho mais de coisas, e assim, foi algo assim muito rápido, muito simples, como se o personagem tivesse desistido, sabe, das coisas que ele poderia fazer. Eu senti isso. Então eu fiquei um pouquinho decepcionada com esse negocinho do final. Mas não estragou a minha experiência, eu acho que ainda o livro vale 5 estrelas. Uma coisa também é que no começo eu tava achando o Bastian muito burro, muito impulsivo nas coisas. Só que conforme ele foi se aproximando da Alice, ele foi mudando e eu comecei a gostar mais dele depois. E a respeito do romance, gente, é um romance bem legal, é um romance slow burn, que os personagens, né, acabam tendo um envolvimento que começa com eles confiando um no outro. Primeiro eles precisam confiar um ao outro. Então é bem interessante isso. Mas ele não é tão focado assim em cenas românticas. Pra quem gosta, né, daquelas fantasias com várias cenas românticas, não vai encontrar nesse livro, gente. Ele não envolve muitas cenas românticas. Não tem hot nesse livro. O que tá sendo quase difícil você encontrar, né, livros de fantasia com romance sem hot. Então eu amei isso, né? Porque vocês sabem que eu prefiro muito mais a parte de fantasia. E quando tem esse romance, pra mim é um bônus.
bons, então por isso que fez eu dar 5 estrelas pra esse livro, por isso que eu amei muito ele. Então, gente, ó, recomendo, porque eu não tô vendo ninguém lendo esse livro, ninguém falando desse lançamento maravilhoso. Recomendo muito pra vocês, porque eu amei. E pra quem tem o mesmo gosto que eu, acho que vocês vão gostar e vão se divertir bastante com o livro. E eu terminei também As Regras do Amor e da Magia. Eu tava lendo esse livro junto com a Mayara, que é a apoiadora do Catarse, e a gente terminou o livro hoje, terminamos o livro juntas. Foi bem legal ter lido o livro com ela, porque tinha muitas coisas que ela percebia, por exemplo, que eu não tinha entendido muito bem. Então, um benefício bem legal que vocês podem encontrar no meu projeto do Catarse, além do clube de leitura, tem também essa outra leitura que eu faço em conjunto com o apoiador agora, todo mês, aquele que for sorteado. E ele é um livro bem interessante. Eu gostei bastante dele no geral, eu adorei a história, me envolvi bastante com os personagens, porque a história deles é muito dramática. Sabe aquele livro muito dramático? Tinha umas partes assim de romance, drama, que você sofria demais com os personagens. É aquele livro sofrível, aquele romance, sabe? Que tem tudo pra não dar certo e você sofre com os personagens. Parece muito um novelão. Eu senti esse livro. Um novelão, mas muito bom. Eu acabei me envolvendo bastante com o livro. O final dele tem algumas surpresas bem interessantes, mas podem ter certeza que vocês vão sofrer demais com esse livro, porque os personagens sofrem muito, porque são personagens amaldiçoados, eles não podem amar. E por certa parte do livro eu tava achando um pouco repetitivo isso também, né? Porque se ele se envolvesse com alguém, você já saberia mais ou menos como que isso ia acabar e meio que ficava repetindo. Só que o final ficou muito bom. E o último capítulo do livro apresenta as personagens do próximo livro, que é o livro do filme, da Magia e a Sedução. Vou deixar aqui a capa do filme, eu acho que vocês já devem conhecer esse filme. Ele é um filme bem antigo. Então, no último capítulo que tem esse gancho, que pra quem assistiu o filme, pega ali, né, o gancho da história, onde as histórias se conectam, digamos assim, do livro com esse filme que é bem famoso, que seria ali o próximo livro, que também já foi publicado pela mesma editora. Mas eu acho que eu não vou continuar a série. Eu não vou ler o próximo livro, porque eu acho que só esse livro aqui tá bom pra minha história. Eu quero assistir o filme, então a continuação eu vou ver pelo filme, porque falam que o filme é muito bom, e eu acho que eu tô satisfeita com isso. Só esse livro aí tá ótimo. Apesar de ele ser muito bom, eu não sinto necessidade, assim, de continuar a história dessa família, porque até não sei se repete bastante esse negócio da maldição. Eu vou ver pelo filme. Mas pra quem gosta de romance, pra quem gosta de livros dramáticos, eu recomendo pra vocês lerem, e dá pra começar por esse livro, apesar de algumas pessoas preferirem ler o da Magia e a Sedução primeiro, porque parece que esse filme, né, esse livro saiu antes desse primeiro livro. Eu não sei direito a ordem desses livros, é muito estranho. Mas na ordem cronológica, As Regras do Amor e da Magia é o primeiro, ok? Então, vale super a pena ler por esse. Eu gostei bastante das personagens, eles são bem diferentes um do outro, os irmãos, então é bem interessante você acompanhar aí a trajetória deles, os amores sofríveis deles. E eu acabei dando 4 estrelas pro livro. Foi uma leitura que valeu super a pena. E eu julguei pela capa, né? Se fosse pela capa, eu não leria. Eu acho que eu tava mais interessada em ler o livro por causa da sinopse dele, que envolvia bruxas, maldição, e também eu sabia que tinha esse filme muito famoso. Foi mais por eu ouvir da fama do livro que eu tinha interesse em ler. Mas a capa, gente, você julga muito pela capa. Eu acho que a capa não faz jus, assim, a história. Eu acho que podia ter alguns elementos diferentes nessa capa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas leituras. Eu ainda vou continuar lendo muitas fantasias, então aguardem aí o próximo vlog. Se você se interessou em ler algum desses livros, tem os links da Amazon aqui na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Me conte nos comentários se você julgou algum desses livros pela capa também, se você vai dar uma chance para algum deles. E aqui do lado vai ter a playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!